Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando. Eu estou demonstrando a planilha de automatização de envio de mensagens via WhatsApp pelo VBA e Excel, né? A ideia é de você unificar na sua planilha de Excel um parâmetro para envio de WhatsApp automático. Essa é a segunda parte do vídeo. Se você não viu a primeira, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode acompanhar onde eu começo a explicar todo o desenvolvimento, né, a parte inicial do desenvolvimento. Eu tive que dividir o vídeo porque são diversos detalhes que eu preciso esclarecer, e aqui eu vou dar prosseguimento da onde eu parei da última aula, tá bom? Então aqui a gente tem a ferramenta de cadastro, o nosso formulário. Eu já mostrei o processo do initialize, o que faz, o form e o underline initialize, quando o formulário executa, o que faz acontecer, e aqui eu vou mostrar os demais parâmetros, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui no botão salvar. O que acontece? Esse botão, ele é um botão de imagem só, a imagem está por trás, e aqui por fora eu coloquei um label, né, um label, e apaguei a borda dele e apaguei também o fundo opaco, eu deixei ele transparente e coloquei por cima do botão. E no evento clique desse label, eu escrevi a codificação aqui, conforme vocês veem aqui abaixo. Então vou esclarecer um pouco dessa codificação para a gente poder dar prosseguimento. O que acontece? Se o meu txt_id for diferente de nada, então ele vai executar o edita e vai sair dessa rotina, dessa subrotina. Pronto. Caso contrário, ele vai dar prosseguimento aqui embaixo. Por que isso? O que acontece? Eu estou usando aqui no meu formulário, quando eu dou um duplo clique aqui na minha list view em algum item, ele recarrega as informações aqui, de acordo com o ID, de acordo com a chave primária, com o código de localização desse cliente. Se eu estiver clicando, se eu tiver com algum cliente selecionado, quando eu executar e clicar em salvar, na verdade eu não vou querer cadastrar um novo cliente com os mesmos dados. Eu vou querer editar esse cliente, né? Eu vou querer editar algum dado dele. Se eu tiver feito alguma alteração no nome, no valor, se foi pago ou não pago, eu vou querer que isso salve lá na minha base de dados essa informação da alteração, e não coloque um novo registro de um cliente lá embaixo com os mesmos critérios e com a alteração executada, tá bom? Então por isso que eu coloquei, se esse txt_id aqui ele for diferente de nada, aí sim que a gente vai executar. Deixa eu clicar aqui para mostrar o código. Aí sim a gente vai executar o formulário edita, que é praticamente a mesma coisa, eu vou mostrar para vocês. Tá, esse daqui é o de cadastro, tá? Então a gente está cadastrando dados na nossa base de dados, tá bom? Então eu coloquei aqui RS, que é o meu record set. Eu já defini aqui no initialize que o record set é essa conexão e que ele abre esse dado aqui, tá? Então não preciso chamar essa função aqui de novo. Eu só digo que o meu record set ponto add the new, eu estou dizendo assim, olha, meu record set vai adicionar um novo registro. E aqui eu venho, o record set.fields abre parênteses e abre aspas, eu coloco o nome da coluna da minha base de dados, fecha aspas e parênteses, e dou determinado padrão que ela vai assumir, né, que no caso aqui é os dados do txt_nome. Então vamos lá, eu olho aqui na minha base de dados, ó, uma coluna se chama nome, a outra se chama WhatsApp, a outra se chama valor e a outra se chama pago. É isso que eu vou definir lá, que cada uma delas vai assumir de valores. O ID cliente eu não vou definir porque o próprio Access, quando eu colocar para gerar um novo, ele vai gerar uma nova numeração aleatória, né? Aleatória não, geralmente ele vai seguir numa ordem como eu falei, mas ele vai gerar um novo número único para esse cliente, né? Eu não devo me preocupar com isso, o Access se preocupe. Então aqui adiciono, no meu nome eu vou colocar os dados que estão aqui no meu txt nome. Show. Vou dar aqui, ó, lado a lado na vertical, que a gente consegue ver melhor. Tá, então aqui vai assumir os dados do meu txt_nome. O campo lá, WhatsApp, vai assumir desse text box aqui, txt_WhatsApp. E o valor vai assumir desse outro txt aqui, valor. E é aqui que entra um outro if, né? Então eu digo aqui, se meu opt pago.value for igual a true, se esse daqui tiver selecionado, então lá no meu rs.fields
ponto coluna pago, vai escrever sim, ele foi pago. Caso contrário, vai escrever não. Né? Então, se esse aqui não tiver selecionado, automaticamente esse daqui vai estar selecionado, entre um e outro. Ele lá vai estar não. E aí, por fim, tem que ter essa linha daqui, que é o rs.update. Eu peço para ele atualizar minha base de dados de lá. Ele vai atualizar, aparece uma mensagem de texto informando que os dados foram armazenados com sucesso, não houve nenhum erro. E aí, depois o que eu executo aqui? Para eu não precisar escrever tudo isso aqui de atualizar de novo a minha coluna, né, tipo minha list view, o que eu faço? É mais fácil eu fechar esse formulário e abrir ele de novo. Eu fecho e abro ele de novo, que ele automaticamente vai executar o initialize e vai atualizar a minha base de dados. Ou simplesmente poderia pegar desse ponto daqui para baixo e colocar aqui também, né, no lugar dessas informações. Mas eu achei mais simples assim, é mais rápido, mas tem como fazer das duas formas, tá? Isso indifere. Esse é o meu botão salvar. Agora nós vamos lá na subrotina edita para mostrar para vocês como é que faz a edição dos dados na base de dados, tá bom? Então aqui, ó, aqui no botão edita eu vou, onde eu defino uma variável id e digo que esse id vai assumir o valor que está lá no meu txt_id, né? Esse campinho aqui, que ele fica oculto na nossa planilha, porque não tem por que aparecer. E aí eu digo, olha, eu faço uma conexão de novo, conecto o meu record set lá com minha tabela devedores, e aqui já entra o critério de parâmetro, né? Desde que o campo id cliente, que é o primeiro campo lá do meu código, seja como, like, o meu id. E aqui tem que colocar aspas simples, aspas duplas, o e-comercial, o parâmetro, que tem que estar em forma de variável, fecha o e-comercial, fecha aspas duplas e fecha aspas simples e depois fecha a última aspas duplas. Ou seja, tem todo um parâmetro aqui, acrescenta essas outras informações. Então, ou seja, eu vou pegar apenas o dado lá, meu record set vai pegar apenas o dado que corresponde ao meu ID, né, que vai ser de um registro exclusivo. Lá, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o rs nome e vai atualizar de acordo com o txt nome, com os dados que estão ali impostos agora, o WhatsApp e o valor da mesma forma. E mesma forma aqui, ele vai ver se o botão de condição de pago está selecionado ou não, e vai definir lá se está pago ou não, e vai dar update. E aqui ele vai já dar a descrição que os dados foram atualizados com sucesso, não foram salvos, eles foram atualizados. Mesma coisa, eu deslogo, eu fecho a janela e abro de novo para poder me mostrar esses dados de forma atualizada, tá bom? Tá, agora o que a gente vai mostrar aqui, a gente vai mostrar o botão limpar. O botão limpar ele não tem mistério, ele chama a função limpar. Essa função limpar, ela nada mais é do que os valores, o txt_id vai assumir valor de nada, o txt_nome nada, o txt_whatsapp nada, o valor pago vai assumir o valor de nada e o apt pago vai ficar igual a true, né? Eu vou colocar, tem que ter um dos dois, tem que ter um valor verdadeiro, eu vou colocar o apt pago, esse é o botão limpar, tá bom? Esse é subcarregar aqui. Quando eu dou dois cliques já lá no meu list view, vamos lá, vamos ver aqui o parâmetro de double click. Esse é o código. O meu list view um double click, quando eu dou double click, o que ele faz? Esse um erro resume next, o que acontece? Se tiver algum erro, ele vai pular para nada, ele vai executar nada, ele vai pular sempre que tiver algum erro, vai acabar não executando. Por que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes você vai dar duplo clique lá no meu list view e não vai ter nenhum dado. Isso vai ocasionar um erro na sua função, tá? Então eu tenho que excluir esse erro daqui. Então eu digo aqui, olha, a variável id vai ser igual a um número inteiro, onde o id vai ser o list view 1.selectedItem. Então assim, onde eu der o duplo clique lá na minha planilha, ele vai assumir isso como meu id. E automaticamente o meu txt_id, ele vai assumir esse valor do id, né? Então assim, se eu der um duplo clique aqui no item 1, automaticamente aqui nessa janelinha vai copiar o item 1, né? Para me dar como parâmetro o que eu estou selecionando ou deixando de selecionar, tá bom? E aí tem o ponto carregar, né? O que acontece? Deixa eu ver aqui, eu dei o duplo clique, tá, beleza. Aí esse íconezinho aqui, essa caixinha de texto, ela vai assumir um valor. Quando ela assumir um valor, quando ela alterar de valor, se o valor dela for igual a nada, então vai chamar a função limpar, beleza? Agora, caso contrário, o valor dela, caso o txt_id assumir algum valor, né, valor 1, 2, 3, enfim, aí ele vai chamar a função carregar,
Que função carrega é essa? Essa função é para importar os dados da minha base de dados. Então vai seguir o mesmo parâmetro. Eu vou definir uma variável como id, esse id vai ser igual ao meu txt id, eu vou fazer uma conexão com minha base de dados, e aí vou fazer uma conexão com minha tabela de dados, tabela devedores, onde o meu id cliente tem que ser igual ao meu id, aquele campinho lá que eu tenho do txt id. Sendo assim, se der algum erro, eu vou para o parâmetro, vou aqui para baixo para poder sair logo para o hit sub. Senão ele vai executar o que? Ele vai pegar aí aqui já é o contrário, ele vai pegar o campo do meu formulário, meu txt nome, e o campo, o text desse campo, ele vai assumir lá os dados da minha base de dados, do meu record set, nome que eu tô, e assim sucessivamente. O WhatsApp, record set WhatsApp, o txt valor vai ser no record set valor, e se o meu record set pago for igual a sim, então aí o apt pago value vai ser igual a true, caso contrário não pago, que vai ser igual a true. Eu faço a mesma coisa que os outros, só que aqui eu faço o contrário, né? Na verdade eu estou populando o meu formulário com informações lá da base de dados. Geralmente eu faço o contrário, eu populo a base de dados com meus dados aqui do formulário, né? Então assim, a gente já passou por esses dois parâmetros, e aí vem o botão excluir. O botão excluir, ele faz praticamente o mesmo processo, ele vê se o meu txt é diferente de nada, né? Então tem que ser igual a nada, porque para excluir eu tenho que ter um identificador, eu tenho que ter um código do cliente do registro que eu quero excluir. Se eu não tiver nada, ele não vai executar, ele vai passar direto. Se ele tiver alguma coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai definir o meu id, uma variável chamada id, essa minha variável id vai receber o valor que está lá no meu txt id, e esse txt id, como eu falei, ele fica oculto, ele fica com a propriedade visible, false. Por quê? Porque eu não quero que o usuário da planilha sem querer vá lá e altere o valor, né? Eu quero que seja tudo automático, eu quero deixar essa planilha o quanto mais impossível de ocasionar erros, tá bom? Então vamos lá. Então a gente chega aqui em Call Connecta. Eu faço a mesma coisa, defino um record set, o record set vai ser lá da minha única tabela que eu tenho na minha base de dados, e aí o meu ID cliente lá tem que ser igual ao meu ID aqui, né? Tem que casar, tem que ter a mesma descrição para poder identificar qual cliente que eu estou excluindo ou editando. E aí vem aqui uma outra variável chamada resposta. Essa variável chamada resposta, ela vai ser igual à resposta da message box. Então a message box vem aqui, você deseja excluir o registro selecionado? É um VB question mais VB yes ou VB no, sim ou não. Excluindo o registro é o meu títulozinho da caixa. Se a resposta for VB yes, se eu clicar que sim, que desejo excluir, então ele vai pegar esse record set e vai deletar. E aí vai me vir com a descrição, o registro foi excluído com sucesso, beleza, uma mensagem de texto. E vai desconectar do meu banco de dados. Agora, caso contrário, ele simplesmente vai desconectar do meu banco de dados. Se o cara clicar lá, clicou para excluir, depois clicou que não quer excluir, ele vai passar direto. E é a mesma coisa aqui. Eu faço um load-me e form show. Isso daqui para poder fechar a janela e abrir a janela de novo para não ter que colocar aquele parâmetro do initialize aqui. Então eu fecho e abro a janela de novo e já recarrega tudo de maneira atualizada, tá bom? E aqui else and if é desse primeiro parâmetro aqui, ó. Se for igual a nada, se meu txt id for igual a nada, ele vai passar direto, ele não vai excluir, né? Só para exemplificar aqui para vocês, eu não vou selecionar nada, vou clicar em excluir, ele está passando direto, ele está executando aquele código, está vendo que meu txt id, que é um campozinho que tem aqui em cima, está igual a nada, ele vai passando direto. Agora, é diferente se eu der o duplo clique, ele vai carregar as informações aqui, se eu clicar em excluir, ele vai perguntar se eu quero excluir, se eu clicar em não, ele vai deslogar, fechar a janela e abrir a janela de novo, tá? Por padrão ele vai fazer isso. Tá. Esses são os três comandos principais, tá? De cadastro, de limpar e de excluir. Quando eu cadastro, eu chamo aqui a opção de cálculo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também a fórmula somar. Então vamos lá, esse subsomar aqui que eu fiz, tá? Então subsomar, o que ele faz? Ele define uma variável i, uma variável qualquer, tá? Como na matemática, variável x, e ele diz que é um número longo, né? As long. E ele define uma outra variável valor como double, né? E aí ele diz, o i, ele vai começar do i1 até o meu list view1.count.
Então, ou seja, ele vai contar o meu list view, quantos dados tem ali, vai começar do 1 até aquela quantidade de dados. Tá? Então essa quantidade de dados ela vai ser variável de acordo com a quantidade de dados que eu tenho. Se for 3 vai ser 3, se for 5 vai ser 5. Então aqui eu não coloco um número fixo, eu coloco isso daqui como milicivil.licitscount, e aí ele vai estar sempre dinâmico, né? De acordo com a quantidade de dados que eu tenho aqui. E aqui eu digo para ele, olha, se no meu list view, list itens i, né, na linha que eu tiver, no subitem 4 estiver como não, né, não pago, é aquela parte pago ou não pago, então o meu valor ele vai ser igual ao valor mais meus list view itens i, na linha que eu estou, significa, no subitem 3. Então ele vai pegar um determinado, a minha variável valor, ela vai ser igual a valor mais a quantidade que tiver lá, o valor que tiver lá. Então vamos supor, o primeiro cliente ele me deve lá R$200. O que ele vai fazer? Ele vai passar aqui pelo primeiro cliente, vai chegar lá, vai contar o valor, que no caso o valor por enquanto é 0, não definimos um valor para ele, mais R$300 desse primeiro cliente. Beleza. Aí o que ele vai fazer? End if. Ele vai para o next i, ele vai procurar a nova linha. Se não tiver chegado no final, ele vai passar pela nova linha. E agora que entra o segredo. No segundo cliente, o meu segundo cliente já me deve 200. O que ele vai pegar? O valor vai ser igual ao valor que eu tenho já, que é de R$300 do cliente anterior, e vai acumular mais R$200 desse cliente que eu estou calculando agora. E ele vai passar assim sucessivamente, vai sempre calculando de acordo com as quantidades de clientes, desde que a relação lá pago ou não pago esteja como não. Se tiver pago, ele vai passar direto, tá? Ele não vai assumir aqui. No final, o meu level 4, caption do meu level 4 vai ser isso aqui. O saldo devedor é D, espaço, fecha parênteses, e aqui eu coloco o valor, tá? Só que o valor vai ficar um número convencional, sem formatação. Aí que eu coloquei format, abre parênteses, o valor, vírgula, e aí eu coloco o parâmetro currency, que significa moeda, tá? Então defini que o valor vai ser moeda. Isso me traz o quê? Essa informação, ele automaticamente soma, e daqui o saldo devedor é de R$3.100 em formato moeda nacional, de qual ferramenta você esteja usando. Se está usando o Excel, ele identifica que a sua moeda local é reais, ele vai te trazer aqui como reais, tá bom? Bom, basicamente essas as principais funções, né, dessa formulário, sem ser a função principal agora, que é a função do WhatsApp. Nessa eu vou mostrar no próximo vídeo, né? Eu vou executar aqui o código do WhatsApp para vocês verem, e aí tem algumas novidades, né, como eu falei, e aí é bem interessante, né? Eu vou pedir para vocês ficarem aí, acompanharem o próximo vídeo, para a gente poder ter aí todo o conhecimento dessa ferramenta. E quem tiver interesse na ferramenta pode entrar em contato comigo, eu vou deixar o link na descrição, tem o link do meu site, né, o site da Organic Sheets, você pode acessar lá tem um link do WhatsApp, você consegue contato diretamente comigo. Eu vou deixar um link aí para você fazer o contato comigo direto pelo WhatsApp, a gente pode conversar, pode entender um pouco melhor a sua necessidade também, se você tiver interesse, posso esclarecer dúvidas se for o caso, e a gente pode até orçar algum serviço se for de seu interesse, tá bom? Mas assim, pode entrar em contato comigo sem compromisso, sem se preocupar, porque eu tô aqui mesmo para esclarecer em relação a essa ferramenta. Então é isso, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, e no próximo vídeo eu já trago a função principal, que é o disparo das mensagens via WhatsApp, tá bom? Valeu, obrigado, tchau, tchau.